Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje, mais uma aula de AFO, Administração Financeira e Orçamentária, e hoje nós iremos trabalhar o artigo 169 da Constituição. Ah, professor, eu nunca fiz um curso de AFO nessa sequência. Gente, essa aqui é a sequência que eu, professor Luiz, eu estou abordando para vocês. Só quero fazer uma ajuda à memória do que nós já estudamos e quais serão os nossos próximos passos, né? Então vem comigo, só para vocês terem uma ideia, né? Nós já estudamos, eu dividi meu curso, né, na parte constitucional, que é a primeira parte. Então nós estudamos aqui, o artigo, né, 165 da Constituição. No artigo 165 da Constituição nós falamos tudo sobre o PPA, tudo sobre a LDO e tudo sobre a LOA, né? Bacana. Depois, nós estudamos o artigo 166, dividimos em duas aulas, o processo legislativo orçamentário e o orçamento impositivo. Elemento novo, né? Provável questão de prova aqui. Depois, nós estudamos o artigo 167, que nós trabalhamos as vedações às leis orçamentárias, né? Vimos depois o artigo 168, né? Vou chamar aqui de duodécimos, né? Uma aula simples, uma aula pequena, ela vai ser aprofundada na segunda parte do nosso curso. E hoje é a aula 169 da Constituição, que é a despesa com pessoal, né? Então essa aqui é a primeira parte do curso nosso de Administração Financeira e Orçamentária, né? Essa primeira parte aqui também é utilizada muito com direito financeiro, né? Direito financeiro, e muitos alunos do direito que precisam de um conhecimento aprofundado dos artigos 165 ou 169, podem ter certeza que eles estudam nessa ótica do professor. Bom, professor, qual que é a intenção disso aqui? Então, essa aqui é a parte constitucional. Essa parte constitucional aqui, ela representa no mínimo 30% de sua prova, que é muito tranquilo você acertar, né? Professor, qual que vai ser a sua próxima aula, né? Princípios orçamentários. Olha aí, princípios orçamentários será a nossa próxima aula. Depois, tipos de orçamento. Olha aí, tipos de orçamento. Depois, professor, o ciclo, né? Ciclo orçamentário. E assim por diante. Aí vem despesas, execução da despesa, classificação da receita, classificação da despesa, da receita, restos a pagar, suprimentos de fundos, ou seja, despesa do exercício anterior, antecipação da receita orçamentária. É esse blocão aqui, né? O blocão, os assuntos aí de AFO, né? E para a gente fechar com chave de ouro o nosso curso, nós estudaremos a LRF artigo por artigo e, claro, todas as aulas organizadas por assunto, né? Isso aqui, essa aula da Lei de Responsabilidade Fiscal, vem fechar todo o conhecimento. Papo reto com vocês. Se vocês assistirem essas videoaulas aqui, todas elas nessa sequência, eu tenho certeza absoluta que você estará super preparado para acertar qualquer prova de concurso, qualquer questão de concurso e acertar com bastante propriedade, né? Todas as questões atualizadas, questões aprofundadas, ponto a ponto de administração financeira e orçamentária. E eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que no final do curso você vai falar: professor, eu adoro essa disciplina, vai ser a disciplina que na hora da prova eu vou fazer primeiro, porque eu vou acertar. Bacana? Então vem comigo, artigo 169 da Constituição Federal de 1988, né? É a última aula, aliás, desse primeiro bloco, aliás, que é a parte constitucional. O segundo bloco é aquela parte lá, mais detalhada, do AFA, que a gente pega lá princípios orçamentários, vem indo, desclassificação da receita, despesa, execução e assim por diante, execução programática da despesa e todos esses assuntos. E o terceiro, para fechar, nós vamos fazer com chave de ouro, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então vem comigo. Artigo 169 da Constituição Federal, né? A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
Professor, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, né? E aí, professor, calma, eu tenho que explicar para vocês algumas coisas. Eu sempre gosto de explicar os motivos por que as coisas aconteceram, que com certeza isso ajuda o aluno a ter um entendimento. Primeira coisa, é muito importante explicar para vocês o que traz o que é essa emenda número 19 de 1988. Essa emenda aqui, número 19 de 1998, é uma reforma administrativa. Essa emenda foi responsável pela adoção da administração pública gerencial no Estado brasileiro. Esta emenda, número 19 de 1998, eu tenho muito orgulho de explicar sobre ela, porque eu vivenciei este momento, eu tinha concluído a minha graduação de administração. Desde aquela época, eu decidi especializar no estudo da administração pública e eu vivenciei a tramitação e a discussão dessa emenda número 19. Né? Então, o que acontece? Né? Essa emenda, nessa reforma administrativa, qual que era a intenção? A intenção era fazer a administração pública brasileira, os gastos públicos da administração pública, ela se enquadrasse e tivesse um patamar. Ela tivesse um patamar. Claro, despesa com pessoal é aquela despesa, é a maior despesa, com certeza, é a maior despesa aí primária da administração pública, é a despesa com pessoal, então tinha que colocar o quê? Um limite, né? Porque chegamos aí, estados aí, em comprometerem 82, 90, até 90% de toda a receita com pagamento da folha. Ou seja, o Estado não é apenas um RH. O Estado tem que servir a sociedade, tudo bem que faz através de serviço público, mas essa despesa com pessoal não pode ser esse percentual. Por isso que a emenda constitucional número 19 trouxe a alteração do artigo 69 da Constituição. Então, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Aí eu pergunto para você, professor, qual que é a lei complementar? Qual é a lei complementar? Qual que é a lei que vai definir os limites com despesa com pessoal? Ah, professor, é a lei de responsabilidade fiscal, com certeza, certo, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela é de 2001, né? Aliás, de 2000, isso aqui é a emenda de 1998. Só que é o seguinte, entre a publicação da emenda constitucional número 19 de 1998 até a lei de responsabilidade fiscal, nós tivemos aqui a lei complementar 96, que é chamada Lei Rita Camatta, né? Essa lei Rita Camatta é de 31 de março de 1999. Essa lei Rita Camatta foi a primeira iniciativa do Estado brasileiro em colocar limites com a despesa com pessoal. Disciplina os limites da despesa com pessoal na forma do artigo 169 da Constituição Federal, que é objeto do nosso estudo desta aula, né? Aí que tem, então falava assim, as despesas totais com pessoal não poderá exceder da União 50%, dos DFs estados 60% e dos municípios 60%, mas não detalhava órgão a órgão, poder a poder. O que aconteceu? O poder legislativo, aliás, o poder executivo fazia seu dever de casa, mas os demais poderes não tinham parâmetros, então virou aquele angu cheio de osso. O que aconteceu? A evolução da Lei Complementar número 96 foi o quê? Foi a adoção da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, para efetivamente aplicar, fazer acontecer o controle, a melhor gestão dos gastos com o pessoal, conforme preconizado aqui no artigo 69, nós tivemos primeiro a Lei Rita Camatta, que é a Lei Complementar número 96 de 99, né, de 99. Depois disso, nós tivemos o quê? A Lei Complementar 101, que é a LRF. A LRF vem o quê? Revogar, inclusive, a Lei Rita Camatta. Por quê? Porque além
de absorver todos os conceitos ali da Lei Rita Carmata, aperfeiçoou os controles com as despesas de pessoal, no caso, que é objeto dessa aula. Professor, quais são as primeiras coisas? Não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Primeira pergunta que o aluno do professor Luiz, aluno aqui da Lá Concursos, tem que saber. Qual que é essa lei? É a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, quais são esses limites? Aqui, artigo 19, União 50%, Estado 60% e município 60%. É claro que dentro desse teto aqui, para o ente federado, né, por essa pessoa política, nós temos que o detalhamento do poder legislativo, poder executivo e do poder judiciário. Professor, nós vamos estudar isso nessa aula? Não, não é objeto dessa aula. Esta aula é apenas a parte constitucional. Eu quero dar este foco histórico e trazer toda essa os motivos por que surgiram inclusive a LRF, quero passar para vocês, e o detalhamento estará lá na nossa aula de LRF, que tem um capítulo exclusivo destinado com despesa com pessoal. Bacana? Explicado o artigo 65, né? O artigo 65 nós temos 5 parágrafos importantes, né? Então, primeiro parágrafo, vem comigo aqui, o parágrafo primeiro. A concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão, contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, né? Ou seja, o parágrafo primeiro vai trazer duas condições vai trazer duas imposições, vai trazer 2 critérios a serem utilizados para aumento de despesa com o pessoal. Primeiro, é claro que o orçamento deverá ter uma prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Ou seja, essa dotação orçamentária, nós estamos falando que toda despesa com o pessoal obrigatoriamente tem que constar na LOA, né? Professor, qual que é o outro dispositivo? Além da LOA, de fato inédito aqui, né? Está falando o seguinte, que a despesa com pessoal, né, deverá conter a previsibilidade e autorização, onde há um grande poder de discussão das leis orçamentárias, que é na LDO. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, está aqui. Então, para a constituição de despesas, nós temos aqui, então, segundo o artigo 1º do artigo 69 da Constituição Federal, primeiro, houver autorização específica na LDO. Então, se não estiver na LDO, você não poderá fazer o quê? Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos, funções, alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, primeiro, LOA, segundo, LDO. Mas, na verdade, primeiro o que é LDO e depois a LOA. Bacana, fechou, tá. Observe o seguinte, que o caput aqui do parágrafo primeiro, ele é bastante amplo, despesa de pessoal a qualquer título, tá? Outra coisa importante, naquela ideia do examinador, que o examinador adora exceções, eu trago para vocês aqui o seguinte, ressalvadas, né? Ressalvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Já explicamos isso lá na aula da LOA. Professor, o que significa esse ressalvados? Exceto quem? As empresas públicas não dependentes, né? Que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Por quê? Que não precisam entrar nisso aqui? Porque eles, como são autossuficientes, não precisam de recursos públicos para arcarem com suas despesas correntes, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Tá? Parágrafo 2º, muito importante. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos. Parâmetros
50, 60, 60, a gente já viu, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais e estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites, né? Então, professor, vem comigo aqui, vamos lá, vou explicar esse cara para vocês, né? Decorrido o prazo, então tá, da lei complementar. Qual que é a lei complementar? A lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal tem um relatório de gestão fiscal, que ele é de 4 em 4 meses, né? Então tá aqui. Então, este relatório aqui, que apresenta quais são os índices da despesa com o pessoal, não só a despesa com o pessoal, mas outros índices também. Então é nesse cara que está o índice, né? Vamos lá, vamos lá, parâmetros ali previstos, né? Qual que é? Então, ó, mais dois períodos, né? Então, 2 quadrimestres aqui, que é o prazo para o órgão se adequar à despesa com o pessoal. O que ele trouxe aqui? Dispositivo muito importante, que é uma punição institucional. Olha, se você aí, Estado, você não tem uma boa gestão fiscal, se você não sabe... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, o nosso curso super atualizado de Administração Financeira e Orçamentário, AFO, tá? Os principais assuntos que são cobrados aí nos concursos no Brasil todo, não tem nada de fora, pode ter certeza disso. Se tiver algum assunto que não esteja gravado, você pode entrar em contato aqui comigo. Vou colocar até meu e-mail pessoal para a galera aí, ó, lac, né, ponto, consultoria, olha aí, @gmail.com, né? É o meu e-mail pessoal, porque eu sou professor dessa matéria já há muito tempo, né? Administração Financeira e Orçamentária, um curso muito competitivo, um curso muito focado, com muitos exercícios. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Essa aula que você está assistindo é apenas uma aula demonstrativa para vocês, né? Nosso curso completo, você tem acesso aí durante 30 dias. Nesses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, e o investimento é apenas R$60. É isso mesmo, R$60. Este curso não fica para trás de nenhum outro curso, pode ter certeza disso. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí no meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.